Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muita gente pediu recentemente para eu fazer um vídeo a respeito de um certo cassino online, que eu não vou mencionar o nome, logo você vai entender por quê. Vamos chamá-lo por enquanto de LZ, e logo você vai ficar por dentro disso aí. Eu decidi fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, e eu decidi abordar a questão dos cassinos online no Brasil na forma de um dossiê completo e comparativo, porque a gente vai escolher 10 cassinos e compará-los, a respeito de aspectos como jogos fornecidos, inviabilidade como fonte de renda, spoiler, todos são inviáveis, garantia de honestidade, entidades fiscalizadoras, paraísos fiscais, corporações de fachada, possibilidade de mover uma ação judicial, inscrição de menores de idade nesses cassinos e contrato desses cassinos com influenciadores. Eu particularmente desprezo cassinos online, tá certo? E nesse vídeo aqui eu busco esclarecer a verdade a respeito de argumentos e demonstrar isso, tanto argumentos a favor quanto argumentos contrários. Não é minha culpa se ambos os lados mentiram. Justamente por isso eu vou desmentir ambos os lados, porque eu estou interessado na verdade. Esse vídeo eu prevejo que vai desagradar dois tipos de público. O público que está disposto a defender cassinos online a qualquer custo e o público que está disposto a criticar cassinos online a qualquer custo. Porque ambos esses públicos mentiram nos seus argumentos e eu vou desmentir ambos os tipos de argumentos. Eu particularmente não tenho simpatia nenhuma por cassino online, mas nem por isso eu vou mentir a respeito deles. Eu vou criticá-los usando argumentos que são verdadeiros. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente quais são esses argumentos e quais argumentos feitos pelas pessoas que criticam esses cassinos não têm base nenhuma. Eu sei, o mundo seria muito mais fácil se os nossos inimigos chutassem cachorro na rua e a gente pudesse acusá-los disso falando a verdade. Mas o mundo não é assim. E a gente tem que acusar das coisas que essas pessoas realmente fazem. Se essas pessoas não fazem nada de errado, então a gente não pode acusá-las. Então, assista o vídeo e você vai ver exatamente quais são as razões corretas para se criticar cassinos online, quais são as razões que não procedem. Mas antes eu tenho que tomar precauções. O YouTube tem regras bem claras a respeito da divulgação de cassino online aqui. Um criador de conteúdo que queira divulgar um cassino online precisa de uma licença que é expedida conforme a apreciação de um contrato do criador com a plataforma. Porém, se eu quero fazer um documentário sobre cassino online, como é o caso aqui, ou uma crítica, o YouTube não cria uma regra. O YouTube tenta aplicar essa regra no caso dos documentários e às vezes ele acusa os documentaristas de divulgação, como é o caso aqui de algumas pessoas no Twitter que falaram a respeito desse caso. Então, em função disso, eu decidi tomar várias precauções nesse vídeo, que podem parecer exageradas, mas eu prefiro ficar do lado seguro. Pode dar tudo errado, tá? Eu ainda estou correndo um risco em postar isso, mas eu vou correr esse risco, dadas as precauções. Então, eu não vou falar o nome de nenhuma casa de aposta aqui. As casas de apostas vão ser referidas por codinomes. O sufixo ou prefixo B denota bet, e demais caracteres são caracteres que estão no nome da companhia. Se a gente tem, sei lá, a banana bet, que não existe, tá certo? Eu posso chamar, por exemplo, de ba-b. Esse é um exemplo. Avançando, nenhum link para a casa de aposta, ou que contém a casa de aposta, vai ser exibido aqui. Todas as capturas de tela de site de aposta vão ser o máximo possível censuradas. O nome da companhia, informações de contato nunca vão aparecer e as imagens de jogos nunca vão aparecer. Eu vou explicar os jogos sim, mas eu vou fazer isso com recriações toscas no PowerPoint, usando Wingdings e WordArt, para ficar bem claro que eu não estou divulgando ninguém. Pelo contrário, estou criticando. Como essas decisões impactam na minha capacidade de provar as coisas, eu vou referenciar, ao invés de colocar link, eu vou referenciar desse jeito P:12345, que corresponde a uma pasta no Mega, o link está aqui, e aqui você encontra nos documentos todas as provas necessárias para chegar nas mesmas conclusões que eu. Alguns estão no formato zip, mas é porque são grupos de documentos. Um é um grupo de vídeos que mostra eu fazendo procedimentos, e um outro é um grupo de documentos em PDF que são capturas das páginas dos sites relacionados. Esse aqui, se eu não me engano, é uma lista de links. Esse aqui é bem curtinho, e esse aqui é um reporte de vulnerabilidade que no momento oportuno você vai entender exatamente o que cada um deles faz. Existem centenas de bets aqui no Brasil, e é inviável analisar todas elas. Portanto, a gente vai selecionar 10 bets que são populares aqui nesse país, e a gente vai usar critérios como grandes influências, competições esportivas, times e grandes emissoras de TV. Eu selecionei as 10, a primeira delas não poderia ser outra, é a LZ. Você já sabe que eu vou usar apenas siglas a partir de agora. A LZ patrocina Felipe Neto, João Vlogs, Ei Nerd, Michael Kister, Santos, Botafogo, Neymar. A PXB patrocinou Corinthians, Vasco e Santos, além da Globo, na Copa do Mundo. A EB patrocinou a VTube. A PMT patrocinou o Brasileirão desse ano. A BNA patrocinou a Globo no Brasileirão desse ano e na Copa do Brasil desse ano.
A SPB patrocina a Globo no Brasileirão há vários anos, patrocina o SBT na Libertadores e é patrocinadora da Libertadores e da Sul-Americana pela Comebol. A BF patrocina a Record no Paulistão e no Cariocão. A 2B faz parceria com Luva de Pedreiro e o Falcão. A PKS patrocina a Fórmula 1 e também tem parceria com o Neymar. E a BTN patrocinou o Negrete e é o brand name da Copa do Brasil. É Copa BTN do Brasil. Antes da gente entender o que é RPM, por que num cassino a vantagem sempre é da casa, portanto você tá fadado a perder a longo prazo, a gente tem que entender os jogos que o cassino oferece. Só que eu não posso mostrar a captura real de jogo, então eu só vou apresentar recriações que eu fiz propositalmente tosco, porque é uma forma de protesto pela minha impossibilidade de fazer um documentário decente desses jogos. O primeiro é Crash. Crash começa com o multiplicador, vai do 0 para o 1, depois começa a aumentar gradualmente. Teoricamente ele aumenta até o infinito, mas na prática ele vai parar de crescer em algum momento e esse é o chamado Crash. Até que ocorra o Crash, você pode desistir da aposta e você recebe o valor que você apostou vezes o indicador. Mas quando tiver o Crash, se você não tiver desistido, você perde o valor que você apostou. Outra chance é a roleta. Aqui é a roleta básica. Você escolhe uma cor, cada cor tem um multiplicador, aposta um valor, o sistema vai roletar, e aí, se você cair na posição, você ganha o multiplicador vezes a aposta. Senão você perde. Uma posição menos provável implica em um valor maior. Tem um jogo de dado, que nem sempre é um dado literal, às vezes é um dado com 100 faces, mas você escolhe um número e o sistema sorteia, você aposta um valor. Se o número sorteado for maior que o número escolhido, você ganha um valor vezes um multiplicador, que vai ser maior quanto menos provável for de você acertar. Então, quanto maior for essa faixa verde, menor o multiplicador que você vai receber. A gente tem a queda de bolas. Aqui você solta uma bola, a bola vai batendo em obstáculos e ela termina em uma dessas caixas. Isso aqui, se você pensar num caso físico, parece determinístico. Se você soltar, a bola sempre vai cair no mesmo lugar, desde que você tenha, claro, uma situação em que você conheça todas as variáveis e você consiga reproduzir as variáveis idênticas. Na prática isso não existe, então até aqui é um sistema aleatório, mas é físico, portanto determinístico. No caso do jogo, é uma coisa completamente aleatória mesmo. Você tem um gerador aleatório que vai determinar como que a bola vai reagir ao encontrar o obstáculo. Campo minado, acho que você conhece o jogo do Windows, mas aqui além de bomba, que faz você perder, tem multiplicador que multiplica o seu valor. Slot, aqui você tem uma série de símbolos, e cada quantidade de símbolos paga um certo valor, e aí eles sorteiam símbolos para formar uma grade de símbolos. Você conta os símbolos, então você tem esse sapinho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e aí você vê exatamente quanto você ganhou. Nesse caso, nada. Você teria que ter 8 e você tem apenas 7. E aí você vai sorteando. Quando você tiver a quantidade de sapos especificada aqui, você ganha um certo valor. Essa é a premissa de um jogo de slots. Isso aqui simula tanto a raspadinha, que é um cupom que você raspa e tem um valor, quanto também a máquina caça-níquel, que gira vários rolos e aparecem as imagens para você depois. Bingo, você sabe como é. Cartela, número, sorteia número, no final vê os números que você pegou, e aí a posição dos números na cartela, se forma algum padrão, linha, coluna, diagonal, determina para você o que você ganha. A gente pode ter ainda jogos tradicionais, Blackjack, o objetivo é somar 21, você não pode passar de 21. Poker, tem uma série de mãos e ganha quem tem a melhor mão numa lista de mãos ordenada, ou quem convence todo mundo a desistir, você pode blefar. E o baccarat, você pode apostar na melhor mão entre jogador, casa ou empate. Um jogo pode ser totalmente virtual, em que os jogadores interagem apenas com interfaces gráficas, ou ainda ao vivo. Então você tem uma pessoa de verdade mexendo em objetos de verdade, como dados, cartas, roletas, sorteadores, e aí você assiste essa pessoa jogando ao mesmo tempo em que você interage com o software. Então é como se você estivesse num cassino, só que vendo pelo seu vídeo ali do computador. Os cassinos que a gente vai analisar fazem esses jogos visualmente mais chamativos. Então Crash não é uma setinha, é um aviador que voa para longe, é um míssil que explode, é um foguete, etc. O slot não é um monte de sapo, acho que eu não conheço nenhum com sapo. Eu espero que não tenha, porque senão vai estragar o tanto que eu aprecio o sapo. Não aprecio nada jogos do tipo, mas eu aprecio muito o sapo. Então eu espero que não tenha uma intersecção entre os dois. Enfim, o slot de verdade, o tema vai ser, sei lá, Egito Antigo. Aí você vai ter coisas do Egito Antigo, você vai ter um fundo do Egito Antigo, deuses do Olimpo, Irlanda, etc. E aí é tudo temático. Então na prática você tem milhares, centenas de jogos que são feitos com uma maquiagem diferente, mas que se resumem principalmente a esses modelos que eu mostrei para vocês aqui. Você tem 1000 slots diferentes, todos eles têm uma maquiagem diferente, mas são exatamente a mesma coisa no final.
Talvez tenha um tamanho de grade diferente, símbolos diferentes, valores diferentes, mas é um slot em última instância. E aposta esportiva? Eu não vou falar de aposta esportiva nesse vídeo aqui. Por quê? Porque para isso eu tenho que fazer um dossiê do escândalo de manipulação de resultados. E na prática vai ficar 2 vídeos dentro de um. Não fica legal. Então uma hora no futuro eu falo de aposta esportiva. Esse nem é o tema que está tão em alta no momento. No momento vamos imaginar que existe um cassino honesto que opera um ou mais dos jogos acima citados e que todos os resultados, portanto, sejam realmente aleatórios, ninguém tem informação privilegiada e a empresa honre todos os seus pagamentos. Será que dá para obter renda extra a partir das apostas feitas nesse cassino? Bom, todo jogo de cassino tem uma estatística chamada RTP, é uma sigla para Return to Player. Esse índice pode ser calculado matematicamente, então você vai aplicar um teorema e chegar no índice, ou numericamente, você vai simular um número muito grande de jogadas e você vai fazer uma comparação. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho com um programa em Python. Essa RTP indica qual fração do dinheiro que um jogador apostou ele deve esperar receber de volta fazendo apostas a longo prazo. Vou dar um exemplo. Imagina que um jogo é anunciado com RTP de 0,96 e um jogador faz 1.000 apostas de R$1 nesse jogo. Portanto, ele gastou 1 vezes 1.000, R$1.000, e ele recebeu de volta 0,96 desses 1.000. Portanto, ele recebeu de volta R$960. Logo, ele perdeu dinheiro para o cassino. O cassino teve aí o valor que recebeu. Se o jogador recebeu menos, logo o cassino recebeu mais. Existem 3 valores relevantes de RTP. Um menor que 1, foi o exemplo que a gente viu agora. O jogador vai a longo prazo gastar mais do que ganhar. O cassino, por outro lado, vai ganhar mais do que gastar. Igual a 1. Então o jogador a longo prazo vai reaver tudo que gastou, mas não mais que isso. E o cassino não vai ter ganho nada. E maior que 1. Nesse caso, o jogador vai a longo prazo ganhar mais do que gastar. E o cassino vai gastar mais do que ganhar. Nesse programa em Python aqui, eu fiz 3 jogos. O primeiro deles é uma roleta em que você tem 1/3 de chance de ganhar, e se você ganhar, a sua aposta é dobrada. No segundo, é uma roleta, 1/3 de chance de ganhar, mas a sua aposta é triplicada. No terceiro, a sua aposta é quadruplicada. Vamos ver qual é o RTP numérico, calculando numericamente, de cada um desses. Para isso, a gente vai fazer 1 milhão de jogos. Nosso programa em Python é bem rápido. Não mais rápido que C. C é muito mais rápido que Python, mas é muito mais chato de programar também, então eu fiz em Python e ele vai devolver pra gente aqui o nosso RTP. Então, agora sim, eu coloquei o jogo da roleta que apenas dobra e vamos rodar para ver qual é o nosso RTP. Tá aqui, o nosso RTP é de 0,666, basicamente 2/3, tá? Agora vamos fazer o teste com a roleta que triplica, então eu vou colocar triplica desse jeito aqui, vou rodar. O nosso RTP é 1,0023. Se eu colocar mais um 0 aqui, e vai demorar um pouquinho mais, o resultado vai ser mais perto de 1. Na prática, o RTP real disso aqui é 1. 0,999732. É 1. Se eu rodar mais uma vez, vai dar um valor aí flutuando em volta de 1, mas o RTP real corresponde propriamente a 1, conforme você acabou de ver. Quanto mais apostas eu faço, mais perto do RTP eu vou chegar. Nesse caso é 1. Agora vamos considerar o jogo que quadruplica a aposta. Para isso a gente roda, o RTP é de 1,33. Aí você deve estar pensando, maravilha, então eu só vou apostar em jogos com RTP maior que 1. Eu te digo, boa sorte, porque nenhum cassino no mundo tem jogos com RTP igual ou maior que 1, porque nenhum cassino no mundo tem como objetivo a própria falência. Manter um jogo com RTP igual a 1 ou maior que 1 é decretar a própria falência, porque a longo prazo, e o cassino está interessado a longo prazo, ele vai perder dinheiro. O objetivo do cassino é que a longo prazo ele ganhe dinheiro e assim tenha lucro. Isso ele só consegue com RTP menor que 1. Então, qualquer cassino que você for, físico, virtual, tanto faz, os jogos têm RTP menor que 1. A longo prazo, a casa sempre vai ganhar. A imensa maioria dos jogos nos cassinos online tem um botão de informação em que lá você sabe as regras do jogo e também você vê o RTP. Nesse exemplo aqui, o RTP é 96,5, bem próximo do RTP que eu dei de exemplo para vocês aqui. Então, se você jogar muito desse jogo, você vai perder. E a curto prazo? O RTP não diz nada sobre a possibilidade de você ganhar ou perder a curto prazo. Virtualmente, dentro das regras, claro, qualquer resultado é possível a curto prazo. Mas quanto mais você aposta, mais ele vai tender ao RTP. Ainda assim, ter um RTP menor que 1 significa que um jogador, numa aposta individual, sempre tem mais chances de perder do que ganhar. A vantagem sempre é da casa numa aposta individual. Assim, a resposta para a pergunta que abriu a sessão é não. Nenhum cassino no mundo, mesmo que seja honesto,
deve ser utilizado como fonte de renda extra ou ser visto como qualquer premissa de renda. Isso não é só um princípio de jogo responsável, é um fato matemático. Se você é uma empresa ou um influenciador que divulga isso como renda extra, você está agindo de forma irresponsável e danosa com seu público. A gente pode ir além e argumentar que o simples ato de divulgar um cassino, mesmo que honesto, é irresponsável. Alguns falam que cassino é só entretenimento, tipo o ingresso de um jogo de futebol, uma assinatura de Netflix, um cinema. Mas tem um pequeno problema, né? Você não vai pro futebol, você não assina Netflix pensando, nossa, será que no final do mês vai ter uma chance de eu receber de volta o que eu paguei mais um pouquinho? Isso não acontece. Vai no jogo de futebol, você vai assistir os 90 minutos, talvez mais, se for um jogo eliminatório e tiver empate, e você sai de lá sabendo que você gastou aquele dinheiro. Você não sai de lá sabendo que talvez você receba aquele dinheiro de volta e mais um pouco. No cassino, não. No cassino existe essa possibilidade, claro, sempre com desvantagem perante a casa. E é justamente essa possibilidade que, quando concretizada, provoca uma grande descarga de dopamina no cérebro, que vai tornar o jogo de azar viciante. A gente tem estudos que apontam que 1% da população geral vai desenvolver problemas com jogo de azar em algum momento da vida. Isso nos leva a uma questão. Será que os influenciadores que divulgam cassinos estão confortáveis com a possibilidade de que 1% do público possa desenvolver um vício em jogo de azar graças a eles? Se você falar, eu estou viciado em Netflix, então vicia igual. Não, a não ser que você faça parte de uma extrema minoria, um caso super exceção, não, você não tá viciado em Netflix. Você gosta de Netflix, você fica inquieto quando a sua série tá na Netflix e você não assistiu ainda, mas você não tá viciado em Netflix, tá? O vício patológico é uma coisa bem diferente dessa coisinha aí que você chama de vício e banaliza a palavra vício. Não, vício não é simplesmente gostar de alguma coisa. Vício é algo muito mais patológico, muito mais complexo do que simplesmente gostar. Aí nesse momento você fala, mas o outro lá é pior. Eu concordo, o outro lá é um charlatão também. Isso, claro, a gente está analisando nesse vídeo jogos de azar, mas eventualmente eu vou fazer vídeo sobre Loteria Federal, sobre supostos esquemas para ganhar na Loteria Federal, entre outras furadas que tem por aí. Isso não anula qualquer argumento contrário ao que o outro faz, mas vale lembrar que isso é uma falácia. Não dá para você anular todas as críticas ao jogo de azar só porque a pessoa que fez essas críticas em um dado momento é pior ou igual. Não dá pra gente fazer isso, isso é uma falácia. O que interessa é justamente o conteúdo, as críticas feitas ao jogo de azar. A gente já apresentou algumas, a gente vai apresentar muitas outras aqui no decorrer desse vídeo, especialmente em relação aos cassinos online, que é o tema do vídeo. Existem 3 formas pelas quais um cassino pode lesar o consumidor, portanto ser desonesto. Talvez você pergunte, eu já vi esse argumento, mas por que o cassino vai ser desonesto? O RTP é sempre menor que 1, o cassino sempre vai ter lucro. Pois é, só que muitas vezes as pessoas não se contentam com o lucro ou com o salário que elas recebem honestamente. A prova disso é a corrupção. As pessoas, apesar de receberem um salário bom, um salário bem substancial, ainda assim preferem obter vantagens além desse salário honesto através de táticas desonestas. Um cassino, então, pode fazer isso de 3 maneiras. Na primeira delas, você tem um jogo com RTP prometido e esse jogo, na verdade, tem um RTP diferente do prometido. Por quê? Porque os algoritmos são alterados, porque as escolhas que deveriam ser aleatórias não são. O cassino ainda pode causar falhas nos equipamentos ou no sistema, de forma que as ações do jogador sejam prejudicadas. Por exemplo, o sistema cai quando algum resultado favorável aparece, ou o jogo demora para exibir uma informação para o jogador não tem tempo de reagir, entre outras opções. Para jogos ao vivo isso é mais difícil, porque você teria que fraudar um mecanismo físico ou a transmissão. Isso ficaria perceptível para o jogador. Num cassino real, você teria que adulterar as máquinas, o material, o procedimento dos dealers. Isso também é perceptível, o nosso foco não é exatamente um cassino físico. Na forma B, o cassino pode se recusar a pagar aos clientes a quantia devida. Isso geralmente nos cassinos virtuais vai ser feito por impor burocracia desnecessária para sacar o dinheiro, por apresentar uma suposta falha que deveria ser acidental nos processos que geram pagamento, e assim por diante. Num cassino físico, claro, isso é mais difícil, porque você dá a ficha, recebe dinheiro, se não chegar, você faz uma confusão e o problema é para se resolver. E por fim, um cassino pode fornecer informações privilegiadas para jogadores. Se você está jogando poker, por exemplo, ele pode te dizer quais são as próximas cartas a serem lançadas na mesa, ou as cartas dos outros jogadores. Isso prejudica, sim, outros jogadores. Mas, se o cassino informa para o jogador em qual ponto o crash vai ocorrer, e você tá num jogo com outras pessoas, isso não prejudica os outros jogadores, tá? Vai favorecer um jogador, vai prejudicar a casa, mas os outros jogadores não vão sofrer nenhum efeito disso, porque eles não sabem quando o crash ocorre. Isso só vale para situações em que os jogadores competem entre
Sim. No cassino físico isso é bem difícil, porque o dealer não conhece essas informações. O dealer não sabe qual é a próxima carta que ele vai virar ali ou que carta os jogadores têm. Agora vamos abordar como que um cassino pode evitar que essas coisas aconteçam, de forma que ele garanta para o público que isso não acontece. A gente primeiro vai falar do A e C, dessas duas possibilidades, e depois a gente vai falar do B, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, todo cassino tem uma fração de jogos que é mantido pela própria empresa, que é desenvolvido pelo cassino, mantido pelo cassino, e uma fração de jogos que é desenvolvida por terceiros. Os jogos ao vivo quase sempre são desenvolvidos por terceiros. Eles são mantidos por empresas que são especializadas em produzir jogos para cassinos. Essas empresas não têm cassino. Essas empresas apenas produzem jogos e vendem esses jogos para cassinos. E aí o jogo aparece lá no navegador, mas ele vem direto da empresa. A empresa fornece um framework e o cassino só coloca esse framework no site para você jogar. A esmagadora maioria dos cassinos são jogos de terceiros. Tem cassinos que nem tem jogos próprios, só tem jogos de terceiros. Aqui a gente tem um exemplo de um cassino que cita vários provedores com vários jogos. Tem alguma, por exemplo, a Pragmatic Play tem 460 jogos. Eu fui pegando todos os cassinos estudados, listando todos os provedores, tirando duplicatas, etc. Eu consegui terminar com uma lista de 123 provedores. São esses aqui. Vai longe a lista, está em ordem alfabética, você pode ler. É evidente que eu não vou ler tudo. E você sabe o provedor, além de vendo aqui, quando você inicia o jogo no modo diversão, para você não ter que pagar nada, vai aparecer uma marca d'água ali, indicando o produtor. Darwin, por exemplo, Gaming Corps, Play & Go, etc. Ou ainda vai aparecer mesmo escrito embaixo do nome do jogo o provedor que desenvolveu esse jogo. E tem autoridades independentes que avaliam de forma técnica se a geração desses provedores de números aleatórios é honesta, se o RTP condiz com o RTP real, se os algoritmos correspondem às regras do jogo. Então, quando você encontra um jogo de terceiros, é muito provável que ele seja assim honesto se a empresa que produziu esse jogo tem certificações. Eu fiz uma pesquisa amostral, eu não verifiquei todas as 123, mas eu sorteei 10 e verifiquei. Eu chequei que todas elas possuem pelo menos uma dessas certificações que eu vou falar para vocês agora. A gente tem, claro, várias instituições, mas as principais, as que fornecem testes na área que a gente está interessado, são essas aqui: BBM Test Labs, Eclipse, Ecogra, Gaming Associates Europe, Game Laboratories International, iTech Labs, RiskCherry, Quinel e SICK. Você pode abrir o perfil de cada uma delas. Vamos abrir, por exemplo, da iTech Labs, mas pode ser de qualquer outra. E aí aqui você vai ver detalhes a respeito de como que esses testes são feitos. Aqui, por exemplo, a gente tem um teste a respeito do gerador de números aleatórios desse cassino. Então, a aleatoriedade estatística, estado interno do gerador, semente, você vai entender o que é semente daqui a pouquinho, imprevisibilidade, uso de números aleatórios e assim por diante. Aqui você pode ler todos os padrões dessas empresas. Então, se um jogo de um cassino tem o desenvolvedor como uma dessas empresas que possui, por sua vez, uma dessas certificações, então a gente tem uma autoridade, uma empresa que faz um teste e que fala: olha, esse jogo aqui é honesto, os jogos produzidos por essa empresa são honestos. Claro que isso não é uma prova matemática, isso é a palavra de uma organização. Essa organização, claro, tem uma reputação a zelar, então ela não vai sair aprovando qualquer coisa, ela vai aprovar coisas que de fato são honestas. Então, isso funciona mesmo como uma entidade certificadora, é a ideia. Quais são as diretrizes que essas entidades se baseiam? A gente pode usar a ISO 27001 de 2013, que basicamente se baseia em 17 requisitos. Eu vou ler eles para vocês. O 1 não é um requisito de honestidade, é mais de transparência, que diz que o saldo do jogador sempre tem que ser exibido, assim como o histórico de compra. Então você tem que ver ali o saldo que você tem enquanto você joga. A 2 diz que o sistema tem que ser claro em relação a quanto você está apostando, para evitar enganação. A 3 diz que o jogador tem que ser facilmente capaz de acessar as regras do jogo e o RTP prometido. A 4 diz que se o tempo de reação do jogador tem influência, tem que ser demonstrado que estão tomadas medidas para reduzir riscos de perdas por delay, por atraso. O 5 diz que o sistema tem que implementar as regras exatamente como elas são descritas ao consumidor. Então aqui a gente já está falando de honestidade. O 6 diz que a versão gratuita dos jogos tem que se comportar exatamente como a versão paga. Então não tem essa de você jogar de graça, nossa, tô ganhando super, e você começa a perder na gratuita por interferência. Claro, isso pode acontecer, porque um cassino em última instância é aleatório, mas se acontecer num jogo certificado, não é porque o jogo está te roubando, é porque realmente o jogo é aleatório. A geração de números aleatórios tem que ser mesmo aleatória, então tem que ser possível determinar com alto intervalo de confiança que é imprevisível, você não consegue prever o próximo número. Comportamento ajustado não pode ser permitido, então você não pode mudar os números que vão ser gerados conforme resultados passados do quanto o jogador ganhou.
Tem que ter a possibilidade de interromper a função de jogo automático quando o jogador perde um certo valor, ou quando ganha, ou quando acumula. Num sistema onde o montante ganho aumenta de forma progressiva, as regras têm que ser muito claras. Os operadores têm que tomar medidas para garantir que as políticas de lidar com interrupções do sistema sejam justas e não prejudiquem consumidores. Tem que haver medidas para prevenir trapaça por meio de coalizão, por exemplo, poker. Então você está jogando poker numa mesma sala com 4 amigos que estão ao seu redor. Tem uma pessoa que está jogando contra vocês. Aí vocês 4, a partir das informações que vocês têm, ganham e dividem os lucros entre si, prejudicando essa quinta pessoa. Consumidores têm que ter acesso a ferramentas que permitam definir limites pessoais, tem que ter relógios que ajudem o jogador a manter registro do tempo que ele passou jogando. O desenho dos sistemas não pode encorajar os jogadores a perseguir suas perdas, dizendo, opa, você perdeu, mas tenta mais que você vai ganhar, ou aumentar a aposta, ou dizer que quer parar, mas insistir a continuar. As transmissões ao vivo têm que ter eventuais atrasos informados aos jogadores. Se é uma aposta em que o jogador está concordando com o outro jogador, tem que ter informação de que o outro jogador pode ser um robô ou está sendo auxiliado por um robô. Isso aqui não se aplica ao que a gente está estudando, a outro tipo de jogo. E operações ao vivo têm que ser justas e auditáveis de forma independente. Perceba que tem muita coisa aqui que diz a respeito de responsabilidade. Então, produzir um ambiente que não estimule o jogador a hábitos patológicos de jogo, mas tem alguns aqui que falam sobre honestidade. A versão gratuita dos jogos, por exemplo, RTS 6, RTS 5, RTS 7, entre outros, falam explicitamente sobre honestidade. Essa forma de certificação, como eu já disse, depende da confiança numa parte verificadora, mas nós temos uma outra forma, que é o lastreio do jogo por criptografia. Isso permite que qualquer jogador audite os resultados que ele recebeu de forma matemática. Eu vou exemplificar isso para um jogo de roleta, mas muitos jogos têm esse mecanismo. Crash tem esse mecanismo, depende do Crash, claro, mas eu já vi Crash com esse mecanismo, eu já vi queda de bolas com esse mecanismo, já vi dados com esse mecanismo, e assim por diante. Então vamos lá, o que acontece quando um cassino executa uma jogada? O primeiro passo é o cassino gerar um número aleatório para o servidor e guardar esse número para si. O cassino não vai divulgar esse número, mas o cassino vai jogar esse número numa função hash que vai encriptar a semente do servidor. Aqui eu escrevi serivodir, perdão, mas é servidor, que por sua vez vai ser publicada pelo cassino. Então o cassino não vai falar a semente, mas o cassino vai falar, eu tenho uma semente que quando jogada na função hash, produz isso aqui. É impossível, se a função hash for segura, pegar esse valor e voltar e chegar na semente. É do interesse do cassino que isso não seja possível, inclusive. Beleza, o cassino publicou a hash da semente está lá, e aí o cassino vai perguntar para o cliente, qual a sua semente? O cliente, se for uma pessoa que não se preocupa com isso, vai responder um número aleatório que está salvo ali no perfil dele. Se é uma pessoa que se preocupa, o cliente vai poder alterar a própria semente. Você pode ir na LZ, por exemplo, em outros bets também, você coloca uma palavra, um número aleatório, uma cabeçada no teclado, qualquer coisa, que vai ser a sua semente, vai ser a sua sequência de caracteres. Essa sequência é sua, você pode alterar a qualquer momento. E o que o cassino vai fazer? Ele vai combinar a semente que ele gerou com a semente que você gerou, que você escolheu, e aí sim ele vai produzir um número a partir daí. Ele vai jogar num algoritmo de números aleatórios, e esse algoritmo de números aleatórios, que vai partir dessa semente combinada, vai então gerar, de uma forma determinística, que você consegue auditar, um número. Por exemplo, 12. O que eu faço com esse 12? Aí você vai determinar como que esse 12 vai corresponder ao seu jogo. Se é uma roleta, você pode falar, ok, então você vai pegar, se der 0 vai ser verde, se der par vai ser vermelho, se der ímpar vai ser preto. Se der maior que 20, por exemplo, sei lá, tem 20 slots na roleta, você vai pegar o resto da divisão por 20. Ok, você determinou um algoritmo. E aí, como que você checa? Saiu o resultado do jogo, você recebeu seu dinheiro, talvez perdeu, beleza. O cassino publica, então, no perfil do jogador, um recibo. Nesse recibo você tem, agora sim, a semente do servidor, que o cassino gerou lá atrás. Você tem a seed do jogador, essa seed aqui, e você tem o resultado. E aí, o que o jogador faz? Agora sim, primeiro, ele vai pegar a seed do servidor e vai comparar com a hash. Vai jogar isso aqui na função hash e vai ver se a hash disso aqui corresponde ao que o cassino divulgou. É sim, bateu. Beleza, próximo passo. Você vai pegar a seed do servidor, vai somar com a seed do jogador e vai jogar no algoritmo e vai ver se o número produzido é de fato 12. Se sim, se o número é mesmo 12, parabéns, você provou que a jogada foi honesta. E o que significa quando você prova matematicamente que a sua jogada é honesta?
Isso significa então que, em primeiro lugar, o cassino já tinha uma semente definida antes do jogador apostar. Então a aposta do jogador, se ele apostou 5, meio, 2, não influenciou na escolha da semente do cassino. Aí se o cassino quiser mudar a semente, ele pode mudar. Só que se ele mudar a semente, vai mudar a hash. Aí o jogador vai falar, peraí, quando eu recebi inicialmente, a hash era essa. Agora você está me dando uma semente que não condiz com essa hash, tem algo errado. O jogador vai perceber. Então o cassino não pode mudar a semente depois que a aposta é colocada. Se ele mudar a semente, vai dar uma hash diferente quando ele comparar. Segunda coisa, que o cassino não tem controle sobre o número aleatório que vai ser produzido, porque parte do valor que entra no algoritmo de números aleatórios é o valor que o usuário determina. Então você tem uma combinação de duas partes, um valor que vem do cassino e um valor que vem do usuário. Isso significa que nem o cassino nem o usuário são capazes de controlar o resultado que vai aparecer, o número aleatório que vai ser sorteado no final da jogada. Ou seja, o resultado que você obteve foi uma consequência matemática de dois fatores. Um do cassino, um do jogador. O jogador não controla o do cassino, o cassino não controla o do jogador. E claro, isso pode ser auditável. É só você pegar essas duas e checar se isso produz mesmo o resultado final. Aí se você conhece hash, se você estudou hash na faculdade, você deve estar pensando, tá, mas o cassino pode produzir uma outra semente que vai dar uma colisão de hash e vai dar esse resultado mesmo aqui, mesmo resultado da hash. Porém, vai ser um número diferente que vai gerar um valor diferente aqui. Ele pode, porém, ele vai usar uma função segura aqui. SHA-256 é bastante segura. Então, é computacionalmente inviável você conseguir uma colisão de hash usando o SHA-256, por exemplo. Então, o cassino tem que usar uma função hash segura. A gente tem funções que são ridiculamente inseguras, que não servem para nada além de ensinar. Então, por exemplo, na faculdade se aprende uma função hash que é somar o valor numérico das letras. Achar uma colisão disso é a coisa mais fácil do mundo. Banana e nanaba, por exemplo, é uma colisão. Você só está invertendo a ordem das letras, colisão, pronto. Mas SHA-256 é extremamente segura, você não consegue colisão assim, não funciona desse jeito. Beleza, nesse momento a gente pode apontar 4 categorias de jogos de azar, de forma que os presentes nesse quadrante aqui, que são jogos matematicamente garantidos e desenvolvidos por empresas certificadas, são os melhores. Se você se importa mais com honestidade do que com responsabilidade social, então esses aqui são os segundo melhores. Depois a gente tem esses aqui, nos quais a honestidade e o cumprimento das normas dependem unicamente de uma entidade certificadora. Em último caso, o último tipo de jogo que você vai querer é esse aqui, no qual a honestidade e o cumprimento das normas dependem apenas do cassino. Naturalmente a gente se pergunta, tá, como são os jogos que você encontra por aí? Os jogos da LZ originais estão nessa categoria aqui. Não tem autoridade certificadora, mas a honestidade é matemática. A maioria dos jogos de slot que você encontra por aí estão nessa categoria aqui. A honestidade e o cumprimento das normas dependem unicamente de uma entidade certificadora. Você não tem uma prova matemática na maioria dos jogos de slot. E por fim a gente tem a EB. A EB foi o único cassino que eu achei que tem jogos nessa categoria aqui. Tem 2 jogos cuja honestidade e cumprimento das normas dependem somente da confiança que você tenha no cassino. Nessa categoria aqui. Aí a gente tem o Perim. O Perim fala no vídeo isso aqui. E dentro da LZ tem uma inteligência artificial por trás de todos os jogos que está lá feita para tomar seu dinheiro e te fazer de otário. Sim, tem um robô lá dentro e esse robô é programado para fazer você pensar que vai ganhar dinheiro e depois tirar tudo que você tem. Aí ele fala mais algumas coisas que não são relativas a isso e depois ele fala, agora o robô vai entrar em ação. Ele vai fazer você perder tudo que você tem. De pouquinho em pouquinho você vai perdendo dinheiro e vai tentando recuperar. Não consegue. Se você entendeu o que eu expliquei, você já percebeu que a alegação do Perim, quando ele fala todos, é matematicamente falsa, porque todos engloba jogos que são provados matematicamente. Vamos lá. Primeiro, se todos os jogos são viciados, então ele está dizendo que todos os jogos de terceiros que tem lá na LZ são viciados. Isso é improvável, porque então o problema não é da LZ, o problema é de todos os cassinos do mundo que rodam esses jogos e das autoridades certificadoras. Aí você está implicando que tem um conluio de todas as autoridades certificadoras que deixam passar jogos viciados, isso vai para todos os cassinos e ninguém percebe. Improvável que seja o caso. Aí se são os jogos da LZ que são viciados. Ok, vamos checar. Todos os 7 jogos da LZ são garantidos matematicamente e usam SHA-256, que é uma hash segura. Então é matematicamente impossível que esses jogos sejam afetados por um robô. Esse robô que você menciona
é matematicamente impossível no caso dos jogos originais. Ele até cita o exemplo do Crash. O Crash é um jogo original, então não tem um robô no Crash. Ah, mas você está defendendo a LZ. Não, eu estou falando a verdade. Se você diz que alguém, sei lá, bota fogo em mendigo na rua e eu provo que isso é mentira, eu não necessariamente estou defendendo a pessoa, só estou defendendo a verdade. Só estou dizendo que isso é mentira. Você quer acusar alguém? Acuse, mas acuse com verdades, não acuse com mentiras, como foi feito agora. O que foi acusado é algo matematicamente impossível. E vale lembrar que ele não apresentou nenhuma evidência de que é um robô viciado, a gente viu que isso é impossível, mas ele poderia apresentar evidências. Existe sim uma técnica estatística chamada teste de hipótese, que permite checar se algo, qual a probabilidade, na verdade, de que algo seja ou não viciado. Imagina que você tem uma moeda e você quer checar se essa moeda é ou não viciada. Para isso a gente cria uma coisa chamada hipótese nula. Hipótese nula é, a moeda é honesta. Ok. Ela se traduz como, a chance de sair cara numa jogada é de meio, ou ainda, em aproximadamente metade dos lançamentos, essa moeda vai sair cara. Aí o que eu faço? Jogo uma moeda 100 vezes ali, beleza. Anoto o número de caras. Dificilmente vai ser cravado em 50. Dificilmente vai ser 50 caras e 50 coroas. Vai ser, sei lá, 49 a 51, 48 a 52, 45 a 55, você entendeu a ideia. A questão é, em múltiplas rodadas em que você jogue 100 vezes uma moeda honesta, a fração de caras vai ser uma curva normal, centrada em meio. Então a maioria dos resultados vai estar perto do meio, e depois você vai ter resultados mais marginais indo em direção aos lados da curva. Então, quando a gente analisa isso, a gente se pergunta, em que ponto o nosso número de caras está na curva normal? Está nos cantos ou está no meio? Se está no meio, então é mais provável que ela seja honesta. Se está nos cantos, é mais provável que ela não seja honesta. É justamente calcular a probabilidade de que a moeda honesta tenha produzido aquele lugar na curva normal que vai determinar se a moeda parece ou não ser viciada. Geralmente, se você chega que a probabilidade disso acontecer é menor que 1%, ela provavelmente é viciada. Esse é um dos padrões que a gente usa em estudos científicos. Um valor de 1% é bastante significativo. No caso do cassino, um teste de hipótese pode ser feito realizando um grande número de jogos e comparando o RTP obtido com o RTP prometido. E aí calcular a probabilidade de que o RTP obtido tenha acontecido caso o RTP verdadeiro seja de fato o RTP que foi prometido. Se você chegar num valor menor que 1, a credibilidade do cassino ou do desenvolvedor daquele jogo está em xeque. As empresas certificadoras já fizeram esse teste. Você alegar que um cassino tem máquinas viciadas depende de que você faça esse teste e chegue nessa conclusão. Sem isso, isso é uma acusação vazia. Ah, e no caso de um cassino em que tem um jogo matematicamente demonstrado. Em primeiro lugar, num jogo matematicamente demonstrado, é impossível que os resultados sejam viciados. Os resultados já não são viciados. Se você chegar nessa conclusão com um teste de hipótese, então o RTP que o cassino prometeu está errado. Aí você tem uma correção a ser feita na transparência do cassino. O cassino prometeu um RTP de 95, você chegou num RTP de 92. Aí o problema está no fato do cassino ter anunciado regras e RTPs que não correspondem à realidade. Mas o jogo em si continua sendo um jogo honesto. Então não tem um robô. Essa é uma afirmação matematicamente impossível. Então nessa sessão a gente vai fazer a pesquisa de quem que possui e onde que está localizado cada um daqueles 10 bets que a gente mencionou mais cedo. Isso aqui é uma extensão da pergunta que todo mundo me fez, que é quem é o dono da LZ? Esse questionamento começou lá com o Daniel Perin, quando ele fez um vídeo dizendo que nenhum dos influenciadores vai falar para você quem é o chefe, é segredo e ninguém sabe. Isso aí nunca foi dito na história da internet. Nessa sessão, então, a gente vai chegar se esse aspecto de que isso não está em nenhum lugar da internet é verdadeiro para cada um desses cassinos que fazem parte da lista, e a gente vai descobrir quem é o proprietário e onde eles estão registrados. A gente vai seguir a trilha até o ponto em que não tem outros lugares em que a trilha manda. Quando a gente chegar nesse ponto, ok, chegamos no proprietário. Então a gente começa pesquisando por pessoas associadas com a LZ. E a gente descobre que dava para ele ter descoberto umas coisas assim. Nós temos uma matéria de 27 de dezembro de 22 sobre o patrocínio com o Neymar, em que o Nick Van Gorsel é mencionado como COO da empresa. Então, opa, já achamos uma pessoa de alto escalão dentro da LZ. Outra matéria de 17 de abril de 23 fala sobre o patrocínio da LZ ao Santos e também menciona que o Nick Van Gorsel, além de COO, é cofundador da empresa. Nós temos aqui as duas matérias, então, que trazem informação do Nick Van Gorsel. Aqui eu fiz um mapa mental, é a primeira vez que eu faço isso, pareceu bem interessante no Koggle, e eu vou usar ele para explicar cada um
dos cassinos que a gente está estudando. Uma pesquisa pelo registro da empresa nos devolve um site público que traz mais 2 nomes associados a ela. Alguns veículos na internet disseram que esse print aqui era de um hacker que tinha invadido a LZ e tinha postado essa informação. Mentira, isso aqui estava público na internet para qualquer pessoa verificar. Essa informação traz aqui, além do Nick Van Gorsen, um cara chamado Nicolas Kasbelg e um cara chamado Carlo Stivala, ambos relacionados, portanto, com a LZ como diretores. Então, sim, são pessoas do alto escalão da LZ particularmente. Agora, a gente tem a LZ em si, que tem essas pessoas relacionadas, mas a LZ está dentro de uma cadeia de outras corporações. Vocês vão ver que, inclusive, isso é mais a regra do que a exceção. Muitas companhias estão dentro de uma cadeia de outras corporações. Para isso, então, a gente vai no rodapé de um dos jogos que estão disponíveis no site da LZ e a gente vai descobrir algumas coisinhas. A primeira delas, a gente vai descobrir que ela é operada por uma companhia chamada Prolific Trade. Tá aqui, LZ é operada pela Prolific Trade, uma companhia registrada nesse endereço Grut Quartweg 10 em Curaçao e licenciada pelo governo de Curaçao, conforme essa licença aqui. O Penin, ele decidiu fazer isso pelo caminho mais difícil. Ele foi no perfil da PagSmile, então ele tentou gerar um Pix na LZ, fez o scan do Pix, viu que o Pix ia para a PagSmile, foi na PagSmile, foi no Reclame Aqui da PagSmile e encontrou o nome da Prolific Trade. Parabéns, você percorreu o caminho mais difícil para algo que você podia ter simplesmente lido no rodapé e você já ia conseguir a mesma informação. Mas ok, você percorre o caminho que você quiser, não tem problema nenhum. De qualquer jeito, nós chegamos então na Prolific Trade e também na PagSmile. PagSmile é uma companhia que faz um intermédio financeiro. Essa informação também nos revela que uma outra companhia chamada Horang Trading também trabalha no intermédio financeiro, ou seja, recebimento de pagamento, etc., por parte da LZ. A Horang Trading está situada no Chipre, então aqui nós temos uma primeira localização, além, claro, da localização em Curaçao, onde a Prolific Trade está. Mas ok, quem exatamente tem a Prolific Trade? Para isso a gente faz a pesquisa pela Prolific Trade em si e a gente vai encontrar aquele endereço que eu já falei para vocês, né? O Grut número 10. Não vou ler esse sobrenome aqui toda vez. Grut número 10. Beleza. Aí a gente coloca o Grut número 10 entre aspas e faz uma pesquisa por ele. E a gente vai encontrar um outro grupo chamado EM Group, uma outra empresa, que também fica em Curaçao, no Grut número 10. Mesmo endereço. Até aí tudo bem, pode ser simplesmente 2 empresas no mesmo escritório que abriga múltiplas empresas. Isso existe. Mas a gente percebe que o M Group faz justamente serviços corporativos para companhias ativas no mercado de jogos online em Curaçao, Malta, Holanda e Chipre. Olha só, nós já temos aqui uma empresa que fica no Chipre e nós já temos outra empresa, claramente, que fica no Curaçao, além dessa informação da Holanda. Então, a princípio, a gente até pode supor que ambos aqui ocupam propriamente o mesmo endereço, mas que não tem nada demais entre eles. Porém, nesse link aqui, a gente vai encontrar uma matéria que menciona que a M Group, de fato, possui a Prolific Trade. Então, você tem a Prolific Trade, que é possuída pela M Group. Olha só. E, além disso, ele fala que isso aqui faz parte de uma cadeia de corporações que são possuídas, por sua vez, pelo George FJM Van Zinnik Bergman. Então, chegamos aqui no fim da linha. Esse aqui é a pessoa que está por trás de tudo isso. O George, por sua vez, é um holandês. Se você fizer a pesquisa pelo nome aqui do George, entre aspas, você vai chegar no perfil do LinkedIn dele, você vai ver que ele é propriamente um holandês, e além disso você vai descobrir mais algumas coisinhas. Então, você vai achar o nome dele como fundador do EM Group, você vai achar ele como fundador da Trustmore. Trustmore, se você fizer a pesquisa pelo Grut número 10 lá no Google, você vai chegar justamente no prédio da Trustmore. Então faz aqui a pesquisa, tá aqui, Trustmore. Você já chegou num prédio que pertence propriamente ao nosso George. Então, a Trustmore também é possuída pelo George. O George tem a posse de todas essas empresas que compõem a cadeia que termina na LZ. Esse aqui é o cara que você está procurando. Esse aqui é quem você está chegando em última instância. Ah, mas a LZ atua no Brasil, esse cara é holandês. Sim, a gente vai falar disso mais adiante. A gente vai explicar comparando todas as demais empresas no futuro. Mas é esse cara que você estava procurando, é esse cara que a gente chegou. Quem mais? Agora a gente tem as pessoas que foram localizadas e que provavelmente, uma delas com toda certeza, não tem nada a ver com a LZ. A primeira delas é o Perin que faz, e ele associa uma empresa chamada Kayak Interactive com a LZ. Por quê? Porque lá na página do SimilarWeb,
que a gente vai usar daqui a pouquinho, é dito que a LZ pertence à Kayak Interactive, conforme você pode ver no endereço lá. Você pega o nome do endereço da LZ, joga no SimilarWeb e vai aparecer lá, empresa Kayak Interactive. Beleza, aparece lá. Mas tem um pequeno problema que essa informação é baseada num artigo de 2006. Eu coloquei um 0 aqui sem querer na frente. Se tirar o 0, ele vai carregar. Esse artigo é de 2006 e fala que a Kayak Interactive e a Synergenics Interactive se unem em uma companhia chamada, mesmo nome da LZ. Não vou pronunciar aqui por questões que você já entendeu, mas agora não tem nem problema exibir o nome. E esse nome aqui. E aí você vai ler, será que corresponde à mesma LZ que a gente está acostumado, a mesma LZ dos cassinos online? Não, ela tem o mesmo endereço, www.lz.com, mas foi adquirido pela Kayak Interactive em fevereiro de 2005, então há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, e na época a LZ, que pertencia a outra pessoa, você até pode ver aqui o nome dessas pessoas, Keith McGurdy, Doku, Tamara Artin, Martin Forsling, etc. Todas as pessoas estavam relacionadas a uma companhia de nome LZ, mas que trabalhava com a publicação de jogos eletrônicos. Então aqui você tem o portfólio de jogos que foram produzidos por ela, você pode ler aqui alguns deles. Então, nós subindo aqui, nós temos alguns títulos, por exemplo, Sling to Go, basta você pegar aqui e jogar, e aí você vai ver do que se trata esse jogo. Sling to Go, tá aqui, é um jogo bem antigo, como você pode ver aqui nas informações a respeito dele. Tem um jogo até bastante famoso, é o Conflict Global Storm, aqui você pode pesquisar por ele. Esse, no caso, é um jogo de PC, o Conflict Global Storm, ou Conflict Global Terror, é esse jogo aqui, é um jogo de FPS. Então não, a empresa que tem relação com a Kayak Interactive é uma empresa de mesmo nome, mas que não tem nada a ver com a LZ que você está caçando, que você está tentando investigar de cassinos online. Não é a mesma empresa. A LZ é uma empresa que nem existe mais, lá de 2005. Então toda a trilha que você faz da Kayak Interactive no vídeo 2 é uma trilha errada. Você perseguiu uma trilha que não procede. Você perseguiu uma trilha com base numa evidência errada, de outro tempo, de outra companhia. A gente pode usar o arquivo da internet para ver as páginas do domínio LZ no passado. A gente vai perceber que primeiro aqui, nesse de 2004, você coloca se você é uma mulher ou homem, procurando um homem ou mulher, você coloca a sua idade, que vai até 89 anos, e você coloca o seu endereço, e aí você é um site de relacionamento, tá? Um Tinder antigo, em que você procura parceiros para se encontrar, etc. Aí depois, você vai ver aqui que nós temos então um monte de resultado na LZ em 2004 e depois alguns em 2006. A LZ então se torna um site de jogos eletrônicos. Eu não sei se quando eu selecionar eu vou conseguir progredir, então infelizmente não. Isso aqui é provavelmente baseado em algum plugin que não está funcionando, mas a ideia era que você selecionava e aí você poderia ter informação sobre os jogos, etc. Tá aqui. Então não tem absolutamente nada a ver com a LZ que hoje você está investigando. Mais uma vez, tudo que o Perin deduz a partir da Kayak está errado e é baseado numa ligação com outra companhia americana que não tem nada a ver com a companhia de jogos de azar. A próxima alegação é obtida quando faz um ruíz no site da LZ no Brasil, lz.com.br, e aí revela que o domínio pertence a um cara chamado Eric Ló Teixeira. Isso seria, então, o dono da LZ? Não. Ele provavelmente é um funcionário do alto escalão da LZ, mas o fato do nome dele estar no domínio não significa que a companhia pertence a ele. Talvez seja só a pessoa que tem a ver com o próprio domínio. Na época que eu tinha um site, fabricadenúmeros.com.br, se você pesquisava, você não ia achar meu nome no ruiz. Você ia achar o nome do cara da companhia de hosting que registrou esse site para mim. Aquele cara é o dono do Fábrica de Noobs? Não, o dono do Fábrica de Noobs sou eu. Mas no ruiz você não vai encontrar essa informação. Então o Eric não é o dono da LZ. O dono da LZ é a pessoa que mais lucra com tudo isso aí. Tudo indica, a trilha termina no George. Aqui tá a carinha do George, se você quer ver quem é ele. Se você pesquisar pelo nome dele, você vai encontrar uma série de outras fotografias que o trazem. E se a gente descer, portanto, agora no diagrama, você vai ver mais uma vez onde o George aqui aparece. O Eric também deu uma entrevista para o UOL. E ele afirmou mais uma vez que ele foi apenas um contratado da LZ, não é o dono.
e que ele estava recebendo ameaça por causa disso. Mais uma vez, o ônus da prova cabe a quem? A quem acusa. Até agora não tem prova que o Eric seja nada além de um simples funcionário. Funcionário do alto escalão. Sim, tanto é que ele tem foto, tinha foto, pelo menos no perfil do Instagram, com vários influencers. Provavelmente era uma pessoa que mediava, que tinha grandes responsabilidades dentro da empresa, mas que não era o dono. O dono, quem está por trás de todas essas companhias aqui, Trustmore, Ant Group, Prolific Trade, é o George, e ele é um holandês. A gente avança agora então para PXB. A resposta para PXB mais uma vez recai no rodapé da companhia, que fala: a PXB é operado pela Pixstar Brazilian NV. Fica na 9 Abraham de Verstraat. Você pode pesquisar aqui por esse nome e você vai encontrar essa casa. Essa casa aqui é uma imagem de 2017 que diz Terror. Isso aqui significa para alugar em holandês, tem até o nome do proprietário e um telefone. A gente vai falar mais de casas assim mais adiante, então relaxa se você não entendeu muito bem por que exatamente a companhia está situada nessa casa e o que isso significa exatamente. Aí a gente vai na Câmara de Comércio de Curaçao e a gente descobre que essa empresa foi fundada em 2021 em nome do empresário brasileiro Hernildo Júnior de Faria Santos, além de ser representada lá em Curaçao por um escritório de advocacia chamado Dutch Antilles Management, que assiste várias outras companhias no país. Além disso, a gente descobre que a PXB tem como intermediadora uma empresa chamada PaySafe, que é uma companhia pública e, portanto, tem a posse dividida entre acionistas. É da Inglaterra. Assim, o dono da PXB, a gente descobre, conforme uma matéria aqui sobre o Vasco, que é justamente o Hernildo Júnior de Faria Santos. Ele é um paraibano, ele se aventura há décadas no ramo de apostas esportivas no Brasil, junto com o Tadeu Farias, que é o sócio, e perante uma reportagem, a gente pode descobrir isso e encontrar a foto dos dois aqui, junto com o então presidente do Vasco. Portanto, esse mapa mental aqui mostra pra gente que a pessoa que a gente procura é justamente o Hernildo Júnior de Farias Santos. Ok, a gente tem então a AIB. O rodapé da AIB afirma que o site é operado por uma companhia chamada Stars Investments NV, registrado também lá em Curaçao, na Twin Tower, é um shopping local. Diversas matérias e um perfil no LinkedIn mostram que o diretor da AIB é o Felipe Eduardo Fraga, que também foi CEO até janeiro de 23, também foi diretor de compliance da Stars Investments, que é a companhia lá de Curaçao. Aqui a gente tem a cara do Felipe Eduardo. Uma pesquisa pela Stars Investments, lá na Câmara de Curaçao, revela pra gente que a empresa é dirigida, ou seja, tem como diretor estatutário uma companhia de Curaçao chamada Downtown E-Commerce Company BV. Essa companhia tem a função de representar a companhia original, no caso a Star Investments, para o público, para agências do governo, para qualquer tipo de função. Quando a gente pesquisa essa companhia no mesmo endereço, a gente encontra dois diretores dessa Downtown E-Commerce. A gente encontra o Glenn Creighton Hellon e o Jair Almeida Troissant. Ambos são holandeses, que também estão listados no registro da companhia da Flórida. Ou seja, a Downtown E-Commerce também está na Flórida. Assim, no caso da EB, a pessoa de mais alto escalão que a gente localiza é justamente o Felipe Eduardo Fraga. A gente não tem garantia de que o Felipe Eduardo Fraga seja o dono da EB, mas é a pessoa de mais alto escalão que a gente encontra. Ele também foi auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. E vale lembrar então que a EB tem sócios não identificados que votaram para colocar a Downtown E-Commerce como diretor estatutário. Isso não significa necessariamente que a Downtown E-Commerce tem posse da Stars Investments, apenas que ela representa a Stars Investments, conforme a gente verificou aqui. Avançando aqui, nós chegamos na PMT. No caso da PMT, isso é bem simples. A PMT está licenciada no Chipre, conforme esse link revela para a gente, e pertence à Paritech, conforme está descrito aqui, com o endereço no Chipre. Uma pesquisa no LinkedIn revela que o proprietário da companhia é um cara chamado Sergei Portnoy, mas que tem outras pessoas que são coproprietárias, cujas identidades não foram divulgadas. Então, no caso da PMT, como eu disse, muito imediato para você chegar na resposta. E a gente vai para a BNA. A BNA está licenciada em Curaçao com o nome NSX Enterprise NV, uma empresa também de Curaçao. A página da Câmara de Comércio de Curaçao, por sua vez, indica o endereço no mesmo Abraham de Versace 9, aquela casa que eu mostrei para vocês faz alguns minutos. Essa casa que ambas as empresas estão localizadas
nessa posição aqui. A página também indica que o diretor estatutário é um brasileiro chamado João Guilherme Monte Studart, que tem o direito de representação em Curaçao graças à mesma empresa, Dutch Antilles Management. Mesma coisa. O João Guilherme também é o único envolvido na NSX Group, conforme você pode ler nessa informação aqui. Nós temos ele como diretor, como todas as pessoas que têm relação com a companhia. Você pode acessar aqui outros documentos da companhia, entre outros tipos de informações. Ela fica no local no Reino Unido. A gente pode checar aqui pelo endereço. Você vai verificar que fica nessa posição aqui. Fica nesse complexo, conforme você viu. Aí a gente pode fazer uma pesquisa mais aprofundada e a gente vai descobrir nesse link aqui que o João Guilherme Monte Studart é a pessoa que possui entre 75% a 100% das ações dessa empresa. Portanto, sócio majoritário e controle sobre a companhia. Isso deixa bem claro pra gente que a pessoa que nós estamos procurando no nosso mapa mental é o próprio João Guilherme Monte Studart. A gente parte então para SPB. O site afirma que a empresa tem operação pela Electra Works Limited, conforme você pode ver, que fica em Gibraltar. Os sites de informação dessa companhia trazem o nome de um cara chamado Robert Grant Hosking como diretor. Por sua vez, a gente tem esse documento do governo de Gibraltar que indica que a Electra Works é uma marca, sim, da Intaim. Você pode ver aqui, Intaim, marcas, a LC International e a Electra Works. Aí a gente vai pesquisar sobre a Intaim, a gente descobre alguns CEOs e também acionistas. A gente tem, então, aqui nesse endereço, nossa Eutaim, aí a gente tem o nome do CEO, esse cara aqui, e aqui a gente tem os principais acionistas. Quem tem a maior parte da empresa é uma empresa chamada Capital Research Management, tem 13%. Essa, por sua vez, é uma subsidiária de outra empresa chamada Capital Group. Você pode ler a respeito nessa página aqui. E a quem pertence a Capital Group? A resposta é a 450 parceiros. Então, em última instância aqui, a pessoa que a gente procura, na verdade, são 450 pessoas que detêm aí a companhia, que por sua vez é a companhia que tem a maior parte da empresa original. A gente pode pesquisar aqui por Dogecoin Owners, por sua vez, a gente vai poder avançar para cada uma dessas situações. Aqui a gente tem a história da Doge Cox, que é outra companhia que também tem uma fração da Intaim, que por sua vez tem a Electra Works, que por sua vez tem a SPB. Avançando aqui para 2B, a gente começa lendo o rodapé, a gente vai ver que o serviço é fornecido pela F12 Gaming, que é uma empresa de Curaçao, e também pela F12 Entertainment, que fica no Chipre. Uma matéria aqui revela que o CEO da 2B, consequentemente também aqui da F12 Entertainment, é um cara chamado Marcelo Seiroz. A F12 tem registro no Chipre, mas tem como CEO um português chamado Daniel Santos, conforme indica aqui. Porém, com alguma pesquisa a gente descobre que a 2B e as demais companhias envolvidas, a F12 Entertainment e a F12 Gaming, pertencem a um trio de cofundadores, Marcelo Seiroz, Osiris Sampaio e Falcão. Falcão, jogador de futebol. Tá aqui a foto do Marcelo Seiroz ao lado de uma Ferrari. Então, nós achamos aqui nesse caso o trio que nós procurávamos. Avançando para a BTN, o rodapé afirma que ele é operado pela Kaizen Game International, sediada em Malta. O site da companhia afirma que a empresa pertence a um grupo de companhias chamado Kaizen Gaming Group. E avançando mais, a gente descobre que o proprietário da Kaizen Gaming é um cara chamado George Daskalakis. Ele também é fundador e CEO, conforme está descrito. E ele é grego. Então, nesse caso, apesar da Kaizen Gaming International estar em Malta, a Kaizen Gaming Group está na Grécia, que é para onde o dinheiro vai. Por fim, a gente vai analisar a BF e a PKS ao mesmo tempo, por razões que você vai entender logo logo. A primeira empresa que a gente chega são empresas diferentes. No caso da BF, a gente descobre que é a PPB Counterparty, que fica em parte no Reino Unido, em parte em Malta. E no caso da PKS, a gente descobre que a empresa é a TSG Interactive Gaming, que fica em Malta. Só que ambas as empresas pertencem, por sua vez, a Flutter Entertainment, que fica na Irlanda. Essa Flutter Entertainment é uma empresa que tem acionistas, e os principais são Caledonia Private Investments, Capital Research Management, que a gente já abordou, e a Parvus Asset Management, que elas têm, respectivamente, 9,9, quase 10, 7,9, quase 8,
7,18% das ações. A Capital Research a gente já conhece, é a empresa americana que pertence a um grupo que por sua vez pertence a 450 sócios. A Caledônia fica na Austrália e a trilha fica fria depois da segunda empresa, que é uma empresa de holdings, mas por sua vez a gente não sabe quem a possui. Então nesse caso aqui é de fato uma informação não disponível. A Parvus, por sua vez, a gente descobre fácil a quem pertence, é um cara chamado Eduardo Mercadante, que apesar do nome, ele fica no Reino Unido. Então, nesse caso aqui, considerando os principais sócios, o dinheiro vai para Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Mas por que os cassinos ficam agora em tantos lugares estranhos? A princípio só parece estranho, mas logo você vai ver que de estranho não tem nada, tem um motivo. Então a gente concluiu aqui que nós temos alguns que têm público majoritariamente brasileiro, LZ, PXB, EB, BNA, SPB, 2B. Alguns, de fato, têm origem brasileira, alguns têm origem no Reino Unido, Estados Unidos, outros têm origem na Holanda, mas todos eles têm como intermediador Curaçao, Chipre, Gibraltar ou Malta. O que exatamente tem de especial sobre esses 4 lugares? Os 4 são ilhas, têm uma população baixíssima, então nenhuma dessas empresas vai aproveitar o público desses lugares. Você não vai fazer, nossa, quero explorar o mercado de Curaçao, quero explorar o mercado do Chipre, quero explorar o mercado de Malta ou de Gibraltar. Não, tem pouquíssima gente ali. Elas exploram mercados grandes, por exemplo, do Brasil, que de população tem quase metade da população de toda a América do Sul. O Penin aponta corretamente que a LZ é uma cadeia de empresas de um país estrangeiro até o mercado brasileiro. Isso é verdade, mas isso vale para todas as demais empresas que a gente analisou, sem exceção. A LZ de fato não tem um escritório típico no país intermediador. Isso também é válido para as demais companhias. Por quê? Porque essas companhias apenas escolhem um endereço, alugam uma salinha, botam uma mesa ali dentro dessa mesa, numa gaveta, colocam o estatuto da companhia e está ali, pronto, você tem um endereço na ilha. Mas efetivamente você não faz trabalho constante ali. Você não tem funcionários que acordam, vão para o trabalho, almoçam, trabalham, saem do trabalho e voltam no dia seguinte. Isso não acontece. Você só tem mesmo um escritório ali que é simbólico. Ok, você está em Curaçao, mas na prática você não processa absolutamente nada ali. Tudo que você tem mesmo é uma gaveta com uma cópia do estatuto da empresa, e isso explica então aquela casa que a gente encontrou em Curaçao. Está aqui, essa casa tem vários quartos alugados para empresas diferentes, e pronto. A empresa tem um endereço em Curaçao, apesar de que na prática ela não opera nada ali exatamente em Curaçao. Legal, explicamos o que, mas não explicamos o porquê. Você deve estar pensando, por que a companhia não faz isso no país em que ela tem público-alvo, no caso do Brasil? Ou pelo menos na companhia de onde ela se origina, sei lá, no Reino Unido, na Holanda, etc. Para isso eu tenho que explicar para você o que é um paraíso fiscal. Paraíso fiscal é uma jurisdição onde tem uma série de facilitadores para aplicação de capitais estrangeiros. Por exemplo, facilidade na atribuição de licenças para abrir uma empresa, imposto baixo ou inexistente, sigilo bancário e pouca conformidade com leis internacionais que buscam coibir lavagem de dinheiro, ou seja, pouca fiscalização. Todos os lugares que eu citei como intermediador são paraísos fiscais. Curaçao é um paraíso fiscal porque tem pouquíssimas taxas e pouca regulamentação no ramo de apostas. Chipre é um paraíso fiscal porque tem a menor taxa da União Europeia, mas ainda produz uma licença válida na União Europeia, além de vários facilitadores burocráticos. Gibraltar é paraíso fiscal porque tem baixíssimas taxas. Malta também é paraíso fiscal porque mantém isenta toda a renda de fora que é enviada para Malta. Então você faz renda no Brasil, manda para Malta, de Malta manda para fora, de novo, para o seu país de origem, e você não paga nada. Essa é a premissa do paraíso fiscal lá de Malta. Então, as casas de aposta, bem como outros tipos de companhia, têm inúmeros motivos para se estabelecer num paraíso fiscal que não tem nada a ver com o mercado final. Então, Malta, Curaçao, Gibraltar e Chipre são ilhas. A Malta, Chipre e Gibraltar ficam ali na Europa. Então a gente tem o mar Mediterrâneo, nós temos essas 3. Curaçao fica norte da América do Sul, é uma ilha no Caribe. Então não tem nada a ver com os países em que elas atuam. Além disso, o fato de uma casa de apostas se atuar majoritariamente no Brasil, como a LZ, não é uma prova que os proprietários são brasileiros. Afinal, o Brasil é um país muito populoso, como eu já disse, tem uma legislação permissiva, que eu vou falar agora, e portanto é um nicho muito atrativo para essas companhias. Alguns países permitem que sites de apostas registrem no país e paguem mais taxas, mas eles não fazem isso, eles vão atrás de um paraíso fiscal. E o Brasil nem isso permite, ele tem uma legislação muito aberrante, porque você não pode registrar uma casa de aposta aqui, mas se você tem uma casa de aposta no exterior, você pode atuar aqui. Isso é legal, isso é uma brecha na lei, mas é legal, permite acontecer.
A gente tem um decreto de 46 que proíbe a prática de jogos de azar, etc. Mas uma lei de 2018 abre essa brecha, permite que empresas estrangeiras sediadas em países onde isso é permitido operem de forma online, mas não presencial, aqui no Brasil. Isso é explorar uma brecha na lei. Eu considero imoral, muita gente considera imoral, mas francamente ninguém está nem aí para a nossa opinião. E se respaldar na lei para cumprir um fim que não é aquele que a lei prevê, não é ilegal. Então, não tem no momento nenhuma base legal para proibir essas empresas de atuar no país. Porque a lei permite. É uma brecha, é uma área cinzenta, mas permite. Portanto, não é ilegal. Entretanto, a gente pode criticar a legislação atual, por quê? Ela é aberrante porque eu não gosto dela? Não, ela é aberrante porque ela permite que essas empresas proliferem igual coelhos e, além disso, elas não geram arrecadação para o Brasil, exceto se o dinheiro é sacado e mandado para o Brasil e declarado no imposto de renda. Mas, caso contrário, todo o lucro dessas empresas não é taxado. E isso torna essas empresas muito mais inacessíveis para alguém que queira acioná-las na justiça, conforme eu vou falar daqui a pouquinho. Então cabe à população, legisladores, etc., debater sobre regulamentar essas casas, não só se vai permitir ou vai proibir operar no Brasil, mas se vai obrigar ter uma sede no Brasil e pagar as taxas devidas e não nada de paraíso fiscal, mas também regular propaganda, regular patrocínio, regular arrecadação de imposto, responsabilidade social e vários outros aspectos que esse vídeo, que eu já mostrei, o que eu vou mostrar, demonstra a urgência. É algo semelhante para bebida alcoólica, para cigarro. A gente não faz propaganda de cigarro, a gente determinou que isso é proibido. Propaganda de bebida alcoólica tem uma série de regras. Então, tá mais que na hora da gente decidir a mesma coisa, porque a legislação atual é uma legislação aberrante. Certo, os cassinos ficam em lugares bastante estranhos, mas será que dá para acionar esses cassinos judicialmente? A gente verificou que todos os cassinos atuam no Brasil, mas fazem isso a partir de um paraíso fiscal, que por sua vez é uma companhia de fachada que manda as coisas, o dinheiro, etc., para pessoas, tanto brasileiras quanto estrangeiras. O Felipe Neto, no vídeo, fala: a Elysée quer vir para o Brasil. Eu acho que isso é bem improvável. A Elysée ou qualquer outra empresa não vai se sujeitar aos impostos brasileiros se o Brasil legalizar a criação de casas de apostas aqui. A Elysée vai continuar no paraíso fiscal. A defesa correta seria: a gente tem que obrigar a Elysée a vir para o Brasil. Então aí sim, ok, não pode atuar no Brasil a partir de paraíso fiscal ou a partir de qualquer outro país. Tem que ter sede aqui. Aí a Elysée não vai vir para o Brasil de pura e espontânea vontade, ela vai vir porque ela é obrigada. Se ela não for obrigada, eu duvido muito que qualquer empresa, não só a Elysée, viria para o Brasil. Esse fato é bastante preocupante para os jogadores que considerem acionar esses cassinos na justiça. A gente tem um advogado chamado Daniel Silva que diz que todos os jogadores brasileiros estão sem proteção jurídica por causa disso. A gente tem também um advogado chamado Gabriel Nunes Melo que acredita que até dá para você tentar responsabilizar a empresa intermediária. Então você vai responsabilizar não o cassino, mas a empresa que processa o pagamento. Mas ele acha que isso vai dar errado, ele acha que isso não vai funcionar. E outros advogados falam: olha, pode funcionar, mas depende do juiz, então você está aí meio na mão do juiz. Você não tem muito em duas linhas e o juiz pode seguir uma outra e isso vai determinar o resultado. E a gente tem uma firma de advocacia que é especializada em casos de apostas e ela descreve um processo bem árduo para quem se sente lesado por um cassino. O primeiro passo é reclamar na IBAS, que é uma associação do Reino Unido que não tem nenhuma autoridade, mas que tenta resolver reclamações com cassino. Boa sorte fazendo isso. Se isso der errado, então você vai ter que mandar uma carta rogatória para a justiça do país onde a empresa tem sede. Ou seja, boa sorte conversando com a justiça de Curaçao, Malta, Gibraltar ou Chipre, países cujas leis são feitas para beneficiar as empresas de apostas. Isso pode acabar saindo mais caro que o dinheiro que você vai reaver e pode não dar certo. Além disso, você ainda pode perder dinheiro e não reaver nenhum dinheiro. Em suma, você não quer ter que processar uma casa de apostas caso se sinta lesado por ela. Isso vai dar um trabalhão, você provavelmente não vai sair do lugar. E apenas permitir que as casas de apostas se registrem aqui provavelmente não vai servir para reverter a situação. O paraíso fiscal é muito mais atrativo e você tem que exigir que as empresas registrem aqui, se é isso que a gente quer. Mais uma vez vem a dúvida: é imoral que o influenciador divulgue um serviço com essas restrições para o público sem dizer para ele? Eu acho que sim. Eu me recusaria a divulgar um serviço dizendo: olha, se você se sentir lesado e quiser procurar a justiça, boa sorte porque você não vai conseguir. Eu acho que isso é bem imoral. Agora, já verificamos que apostar em cassinos não combina com ter segurança jurídica, mas talvez você queira saber em quais cassinos tem mais chance de você ter problema. Felipe Neto, quando se defende das acusações relacionadas à Elysée, fala: a Elysée tem sim um sistema de suporte interno que você pode contatar caso você se sinta lesado. Legal, toda empresa tem. A presença de um suporte interno não é uma boa métrica, porque a gente não sabe quantas
reclamações foram feitas, quantas reclamações foram respondidas, quantas foram resolvidas. E mesmo que a empresa fale, a gente não sabe se a empresa está falando a verdade. A não ser que a empresa faça um sistema de reclamações baseado em blockchain, etc. Mas eu desconheço qualquer empresa no mundo que faça isso. Isso é uma ideia que eu tive, talvez ninguém tenha tido realmente até agora. Então, não. Sistema interno, ok, tá lá, mas não é uma métrica para você dizer se a empresa é boa ou não. Tudo que está ali passa pela empresa. Uma forma mais transparente é a página do Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site brasileiro onde os consumidores podem publicar reclamações a respeito de empresas e ter essas reclamações respondidas por elas. Então, eles dão uma nota para o atendimento final que é computada numa média. Nenhuma empresa é obrigada a responder o Reclame Aqui, é verdade, muitas não fazem. Mas empresas que fazem estão dando um passo além da transparência e permitindo que consumidores decidam, com base sim numa métrica independente, se a empresa é ou não boa. Eu fiz na tabela abaixo, comparando as empresas de diversos critérios do Reclame Aqui. Todos eles são analisados tendo em vista o tráfego dessa empresa aqui no Brasil. Então, se eu quero comparar, eu vou usar exemplo de empresa de eletrônicos, a Kabum com a Pichau. Eu vou jogar a Kabum aqui no SimilarWeb, vou ver o tráfego da Kabum, vou jogar a Pichau, vou ver o tráfego da Pichau, e aí eu vou pegar o total de reclamações da Kabum e da Pichau e eu vou comparar em função do tráfego. Porque é claro, é óbvio que o Carrefour tem mais reclamações que a Feira do Seu Zé, mas a Feira do Seu Zé atende um público muito menor que o Carrefour. Então a gente tem que levar isso em conta. E aqui a gente está lidando com justamente a questão do tráfego. Aqui a gente tem um exemplo para a LZ, tanto do Reclame Aqui quanto do SimilarWeb, que é o serviço que a gente usou. E outro detalhe é que eu sempre levei em conta o tráfego brasileiro. Então peguei o tráfego total e multipliquei pela porcentagem do Brasil. No caso da LZ é quase 100%, mas outras são menos. Aqui a gente tem então a tabela de comparações. Isso aqui é muito dado, eu sei, é chato de olhar. Então eu vou apresentar gráficos que tornam isso melhor. A gente percebe que todas as companhias têm baixas razões entre reclamações e tráfego, mas algumas têm reclamações mais baixas que outras. Então, por exemplo, a gente verifica que a ZL, eBay e PMT são as 3 maiores em relação ao índice de reclamações. Está aqui, a eBay é campeã, PMT, depois ZL. Aí a gente tem a BF, a BNA e a 2B, que tem menos reclamações. Isso aqui, claro, em função do tráfego, então já está normalizado. Você não pode falar que uma empresa é maior que a outra, portanto essa comparação é injusta. Não, eu já dividi pelo tráfego. Os demais índices são absolutos, é nota do Reclame Aqui, fração de reclamação respondida, etc. E, portanto, não depende da quantidade de reclamações, da quantidade de acesso. Aqui a gente verifica pelas reclamações respondidas que a BF e a PKS não estão nem aí para o Reclame Aqui, a ZL estava importando com o Reclame Aqui, parou de se importar, voltou a se importar recentemente, e as demais têm um alto índice de respostas para o Reclame Aqui. Em relação a instâncias que as pessoas falaram, beleza, resolveu, vou voltar a fazer negócio. A PXB e a 2B são as campeãs, elas realmente têm um alto índice. As demais, metade e tal, já fica um negócio mais tenebroso. A PMT e a ZL têm um índice baixo, e a BF e a PKS se recusam a responder o Reclame Aqui, então não dá para dizer nada, mas é zero, efetivamente é zero. Ninguém foi respondido lá. Aí a gente tem o índice de solução para cada empresa. A PXB e a 2B têm um alto índice de solução. Perceba que, olha só, aqui no total de reclamações, a EB é campeã. A PXB está mais do que para menos, conforme você viu aqui. Porém, ambas têm um alto índice de resolução. Então, ok, você teve problemas, porém os problemas foram resolvidos. É como se fosse um carro que você dirige, o carro está muito sujeito a quebrar, mas são problemas mecânicos que você consegue resolver facilmente. É o que está acontecendo aqui, isso que indica pra gente. Por fim, a nota do consumidor, 2B e PXB, tem as maiores notas, as demais é 5 e daí vai caindo. A ZL tem nota 3,8, a PMT tem nota 2,7. A gente pode também checar pelo Google News se as empresas de apostas estiveram envolvidas em reportagens sobre problemas em larga escala por meio de pesquisa. Ter uma reportagem não significa que a empresa faz aquilo que está na reportagem, só indica que pessoas reportaram esse problema e isso gerou uma reportagem. Para ser justo, eu considerei apenas resultados antes de maio de 23, para não falar que a LZ tem um monte de reportagem, mas claro, surgiu todo o escândalo, então apareceu reportagem. No caso da LZ, não tem notícia própria sobre isso, só tem uma notícia a respeito do próprio Reclame Aqui. Eu não acho que é certo reforçar o resultado do Reclame Aqui, porque eu já falei do Reclame Aqui nessa parte. No caso da PXB, sim, tem uma notícia que não é sobre Reclame Aqui. Alega que a empresa tem irregularidades fiscais e é alvo de investigação. No caso da BTN, tem 3 matérias também do portal do Bitcoin, mesma coisa lá da LZ.
Porém, todas elas são, mais uma vez, a respeito de Reclame Aqui. Todas são sobre isso, portanto não é certo. Não achei nenhuma matéria sobre as demais, mas tem outro tipo de matéria que muitas vezes é usado para esse propósito, mas não serve para isso. Vamos lá. Imagina que eu tenho um cachorro e que eu tente entrar num restaurante com esse cachorro e os caras falam, tira o cachorro daí, esse cachorro não pode ficar aqui dentro. Aí vem a pergunta, eu fui expulso do restaurante porque eu estava com um cachorro específico ou porque eu estava com um cachorro no restaurante? Se foi a primeira opção, então entrar num restaurante com outro cachorro é permitido. E o meu cachorro foi banido. Se é a segunda opção, então todos os cachorros são banidos daquele restaurante porque eles são cachorros. O meu cachorro não é especial por ter sido banido daquele restaurante, nem é um malfeitor por ter sido banido. Não, ele só é um cachorro e por isso ele foi banido. É o caso. Países como Estados Unidos, Rússia e Portugal têm regulamentações que proíbem jogos de azar online. Portanto, cassinos particulares foram banidos. A LZ foi banida em Portugal, a PKS foi banida nos Estados Unidos. Sim, é verdade. Mas eles não foram banidos individualmente. Não falaram LZ, fora. Falaram casa de apostas, fora. A LZ vai junto, a PKS vai junto, todas as casas de apostas vão junto. Isso não reflete um problema particular da LZ ou da PKS. Só indica que toda a casa de aposta foi banida e todas elas, portanto, foram de embrulho. Algumas companhias, como a LZ e a EB, foram divulgadas por vários influenciadores que têm público juvenil. Felipe Neto, VTube. E agora sim, eu entendi quem é VTube. Porque no vídeo lá do nome Estelar, eu tinha falado do casal, do VTube e o outro cara que eu esqueci o nome. E eles tinham registrado uma estrela pra filha, etc. E aí eu vi VTube agora e falei, caceta, esse nome é familiar. Eu pesquisei, relacionei, beleza, agora eu sei quem é. Enfim. A gente sabe que no Brasil apostas são proibidas para menores de idade. Inclusive, apostar na Loteria Federal não é permitido para um menor de idade. Então, é de se esperar que menores de idade não possam se cadastrar nesses sites. Para testar essa possibilidade, eu tentei criar contas desse site e vi até que ponto consegue depositar dinheiro. Eu não gastei um centavo com isso aqui, mas eu chequei até que ponto é possível. Verifiquei o que precisaria para fazer se eu fosse um menor de idade, que é capaz de mentir a minha data de nascimento, informar um número aleatório, como sequência de CPF, 4444, por exemplo, informar um número de CPF falso, que você pode gerar na internet, ou informar o número de CPF do pai ou da mãe, supondo que esse menor conheça, além do CPF, também o nome completo. Esse gerador de CPF aqui é algo perfeitamente legal, serve para desenvolvedores, porque um número de CPF não é um número qualquer, é um número que obedece a algumas regras matemáticas. Se você clicar aqui em matemática, você vai ver... Desculpa, você não vai ver o que eu queria que você visse, que é a explicação de como que o número de CPF funciona. Mas se você pesquisar qual é a regra de formação do CPF, você vai ver que isso tem na internet. Isso mostra como que um CPF pode ser formado. Enfim, aqui você pode gerar um número de CPF. Esse número de CPF não necessariamente pertence a qualquer pessoa, é só um número que obedece às regras de um CPF. Isso aqui não é ilegal, isso aqui não é vazamento de dados, não é nada. Você só está gerando um número que segue uma sequência. Então eu chequei, verifiquei até que ponto o menor de idade conseguiria. Começamos com a LZ. Na LZ, tudo que o menor de idade precisa fazer é mentir a data de nascimento. Ele mente lá que ele nasceu depois de 2005 e pronto. E para depositar na LZ, você tem que informar um CPF. Mas o serviço aceita até mesmo CPFs daqui. Ele vai gerar um Pix do mesmo jeito, você pode pagar mesmo assim. Então é muito fácil, você sendo menor de idade, se inscrever na LZ e gastar dinheiro lá na LZ. Não tem qualquer tipo de controle para isso. Na PXB, a gente é confrontado com uma solicitação de CPF que não funciona se você informa um número da internet. Mais uma vez, informar um CPF que você conheça, de uma pessoa que você conheça, permite você prosseguir na solicitação e não requer nenhuma outra verificação. Tem um problema na PXB, que a PXB funciona como um painel de consulta. Se você pegar o seu CPF e jogar na PXB, vai aparecer o seu nome e a sua data de nascimento. Então, se você tem um CPF e quer saber nome e data de nascimento, você joga na PXB. Isso é uma certa falha de privacidade. A princípio, isso não deveria ser divulgado publicamente, porque efetivamente a PXB funciona como um painel de consulta quando isso acontece. Na EB, se você informa um número de CPF falso, também falha em criar conta, mas não tem nenhuma outra verificação mais adiante. Na PMT, só requer um número de celular e sequer pede data de nascimento. Você nem precisa mentir isso porque não vai pedir. Porém, se você for depositar fundos, você tem que usar um CPF válido, um CPF que de fato pertença a alguma pessoa. Outra coisa que geralmente aparece na internet, vazamento de dados, sei lá, de político, de celebridade, em que vem um CPF ali. Nada te impede de colar esse CPF aqui, que vai funcionar normalmente. Ele vai reconhecer e o menor de idade então poderia jogar mesmo assim. Esse CPF aqui não está sendo informado no cadastro, está sendo informado no momento do depósito e só serve para gerar mesmo o código do Pix. É simplesmente isso. Na BNA,
vai pedir um número de CPF, mas se você informar um CPF falso, ela só vai falar, legal, então insire os dados você. E ela não vai fazer nenhuma verificação. Eu coloquei um CPF falso, dei uma cabeçada no teclado em nome e sobrenome, inventei uma data de nascimento e ele aceitou. O menor de idade pode fazer isso sem problema nenhum. Na SPB você pede um número de CPF, mas se você dá um número de CPF falso, ele mais uma vez pede para você inserir dados, que podem ser uma cabeçada no teclado, e ele não vai reclamar, ele vai aceitar. Na BF você também vai pedir CPF, mas se você colocar um CPF falso, criação de conta falha, conforme aconteceu aqui. Na 2B, você também vai ter uma falha se você tentar criar uma conta usando um CPF falso. Na PKS, você consegue cadastrar sem CPF, mas você só vai conseguir depositar com um CPF válido. Mesma coisa que eu já tinha mostrado anteriormente. Por fim, na BTN, você não consegue se cadastrar com um CPF falso. Assim a gente verifica que a BNA e a SPB permitem que menores de idade mintam seus CPFs utilizados na internet e consigam então se cadastrar e depositar fundos para jogar no jogo de azar. A LZ, por sua vez, sequer pede CPF e apenas requer que o menor de idade minta na sua data de nascimento. Isso é bem preocupante quando isso é divulgado para público infanto-juvenil. Ah, mas é dito que é para mais de 18. Sim, é dito. Mas você realmente confia que um adolescente vai ver que é para mais de 18 e falar, não é para mim e pronto? Alguns vão, mas outra parte não. Então, seria bom que essas companhias tivessem filtros para evitar que menores se cadastrassem. Outras companhias, PXB, BF, BTN e EB, impedem que menores de idade se cadastrem com um CPF falso. Beleza. Por fim, nós temos a PMT e a PKS, que impedem os menores de comprar fundos. Mas ainda assim, se eles conhecem o CPF dos pais, eles se cadastram. Aí você deve estar pensando, tá, mas a Beth não é uma vidente. A Beth não tem como saber se é o pai ou se é a criança que está lá fazendo o cadastro. Realmente ela não tem como saber, mas ela tem como descobrir. Por quê? Você tem a Nubank, por exemplo. A Nubank, quando você vai fazer cadastro, ela não pede só CPF. Além de pedir CPF, ela pede que você mande documento e selfie como documento para reconhecimento facial. É exatamente assim que você garante que a pessoa que está se cadastrando no cassino é a pessoa que de fato tem aquele CPF e não o menor de idade que conhece aquele CPF. Nenhuma companhia que eu analisei, das 10 que eu já mostrei para vocês, fazem essa prática. Mas elas poderiam fazer. É só implementar a mesma coisa que a Nubank e outros bancos digitais fazem. A gente conhece detalhes dos contratos entre cassino e influenciador. O Perim no vídeo fala que o influenciador é pago pela LZ de 3 formas. Um valor fixo entre 100 mil e 50 milhões, uma comissão por cadastro e uma comissão sobre o total perdido pelo cliente. Legal, mas ele não prova. Ele não prova essa alegação e o ônus da prova cabe a quem afirma. Isso aqui é equivalente a eu te dizer, você tem um corpo na sua garagem e não provar. Uma acusação sem uma prova é uma acusação vazia. Aí a gente tem o Kim Paim no Twitter que faz um vídeo no qual o Monark supostamente expõe um contrato do Felipe Neto com a LZ em 40 milhões. Legal, mas tudo que o Monark fala é, vazou um documento lá e dizia que o Felipe Neto tinha um nível de 40 milhões. Vazou um documento lá. Não apresentou documento nenhum. Sem apresentar o documento, desculpa, mas isso não é uma prova. Posso dizer, vazou uma foto lá que mostra que você tem um corpo na garagem. Legal, cadê a foto? A foto não apareceu em lugar nenhum até agora, o documento não apareceu em lugar nenhum até agora, sem provas. Aí a gente tem um hacker no Twitter, o perfil já saiu do ar, mas eu capturei, tá arquivado aqui, que alegou ter sido capaz de ter acesso ao serviço da ZL por meio de um painel de administração. O painel de fato existe, fica em www.zl88.com e o vídeo apresentado parece genuíno, ele filma o painel, etc. Só que o painel não tem vulnerabilidades graves, eu fiz um scan, então não dá para saber se o painel foi invadido através de uma invasão mesmo, que não envolva engenharia social, envolva puramente a vulnerabilidade web, ou se o painel foi invadido com engenharia social, que é a segunda opção, eu acho mais provável, mas de qualquer jeito isso não é tão relevante. Agora, tudo que a invasão revelou foram esses prints aqui. Esse aqui é do Felipe Neto, o print é maior, aparece o nome do Felipe Neto lá em cima, o logotipo da LZ, etc. E tem aqui, balanço, 4765.7523. E esse aqui é o do John Vlogs. Balanço real, 16.39536.9239. Isso é um número e ele tem um ponto no meio. A gente percebe que aqui a gente tem 4 dígitos, aqui a gente também tem 4 dígitos, mas não dá para converter isso em moeda. Tanto é que tem 2 formas diferentes de converter isso em moeda. Primeiro, você pode supor que isso aqui, você ignora o ponto, finge que ele não existe, coloca uma vírgula aqui, e aí o Felipe Neto fica com 476 mil,
E o John Vlogs fica com 163 milhões. Esse é um valor comicamente alto, até para um influenciador que é menos popular que o Felipe Neto. Agora, o que a galera fez? Falou, nossa, o Felipe Neto tem 47 milhões, socorro. Ok, você pode fazer isso, você pode fingir que o ponto não existe mais uma vez e considerar que não tem centavos. Só que isso faz com que o João Vlogs tenha 16 bilhões. O João Vlogs não está na lista dos maiores bilionários do Brasil. O João Vlogs é um youtuber medíocre. O João Vlogs não é uma pessoa que tem 16 bilhões, conforme está informado aqui. Isso aqui é comicamente alto. Portanto, a maior probabilidade é que isso aqui seja uma métrica monetária da LZ interna, que ela precisa para administrar ativos em várias moedas distintas. Então, para você não somar balanço em dólar, balanço em euro, balanço em real, balanço em pesos, etc., você cria uma moeda única dentro do sistema da LZ e você computa somente nessa moeda. Então é impossível usar esse valor para determinar quanto cada influenciador tem na companhia. E o Penin ainda, no Twitter, de forma circular, fala: o Monark disse que vazaram um contrato do Felipe Neto e ele recebeu 40 milhões da LZ. E aí ele fala desse hacker com 47 milhões. Se o Felipe Neto tem 47 milhões, você está me dizendo que o João Vlogs tem 16 bilhões? Ok, eu não tenho simpatia nenhuma por essas pessoas. O João Vlogs eu nem sabia que existia. O Felipe Neto eu tenho uma antipatia. Mas não dá para você mentir sobre eles nesse ponto. Você está mentindo quando você faz uma alegação do tipo. Avançando aqui, um outro usuário postou sem provas um suposto chat com a LZ, no qual o influenciador é instruído a usar um cartão de crédito sem limites para jogar e produzir vídeos. Isso não vem muito ao caso se é verdade ou não. Ok, só indica que o vídeo é falso. O influenciador não está jogando com o próprio dinheiro quando faz isso. Mas se isso for verdade, então o balanço dos influenciadores vazados não tem valor nenhum. Porque isso aqui, ok, é um dinheiro de brincadeira. É um dinheiro que você coloca o cartão lá à vontade, vai brotando dinheiro, e a ZL nunca vai pagar esse valor. Avançando mais, nós temos ainda uma outra postagem que foi republicada pelo Penin e depois apagada sem justificativa, que é isso aqui. Supostamente mostraria que o Hudson Amorim, além de outros influenciadores, Racha e Nizão, eu não conheço nenhum deles, eles teriam planos a respeito de perdas. Então receberiam uma fração por indicação, uma fração por perdas. Porém, mais uma vez, isso aqui é muito fácil de forjar. Ao contrário da outra invasão, essa aqui não tem vídeo, não tem nada, só tem esse print cortado. Isso aqui pode ser de qualquer lugar, tá certo? O esquema de cores não parece com o esquema de cores da LZ. A LZ tem um esquema de cor vermelho, e esse esquema de cor aqui é amarelo, então não faz muito sentido. O painel da LZ verdadeiro é em inglês, esse painel aqui está em português. E tudo parece que eles pegaram um painel real e colaram aqui planos tarifários do lado. Conforme você pode ver, simplesmente colaram esse negócio aqui e pronto, está feito o print. Então, carecemos de evidência. Alguns podem se perguntar, tá, mas se isso é verdade, por que os influenciadores têm um código específico para redirecionar no site? A verdade é que toda campanha de marketing faz isso. Isso tem por objetivo acompanhar quanto tráfego cada influenciador proporciona. Então, a gente carece de evidências até o momento de que os influenciadores sejam pagos proporcionalmente aos clientes cadastrados ou ao dinheiro perdido. E o ônus da prova cabe a quem afirma. Se eu falo que você tem um corpo na garagem, você não é obrigado a me mostrar sua garagem para provar que você não tem um corpo. Sou eu que eu tenho que provar que você tem um corpo na garagem em primeiro lugar. Se você quiser, você pode mostrar a garagem, mas você não é obrigado. Então os influenciadores não são obrigados a revelar contrato por causa disso. Uma CPI, por exemplo, pode exigir a quebra do sigilo desses contratos, mas até o momento a gente não tem nada em andamento. Conclusões. A gente conheceu vários tipos de jogos que os cassinos oferecem, a gente supôs que um cassino fosse honesto e invariavelmente a gente conclui que a longo prazo você sempre vai perder, porque todos os jogos têm um RTP menor que 1. A curto prazo qualquer resultado é possível, mas você sempre está em desvantagem com a casa. Jogos de azar, portanto, são inviáveis para renda extra. Graças ao mecanismo de liberar dopamina, eles são viciantes e potencialmente prejudiciais para uma porção significativa do público que joga. Isso torna a divulgação desses serviços, seja influenciador, seja Globo, seja Record, seja time, uma atitude moralmente questionável. Um cassino pode lesar jogadores de 3 formas: adulteração no algoritmo, liberação de informação privilegiada, imposição de dificuldade para sacar o montante, e a gente sabe que um jogo pode ser desenvolvido pelo cassino ou por uma empresa especializada. As duas formas, que dizem respeito à honestidade, podem ser garantidas ou por uma autoridade certificadora, que faz uma análise técnica extensa nos jogos das empresas, ou por um lastro criptográfico. No primeiro caso, a honestidade depende da confiança numa empresa certificadora de reputação. No segundo caso, a honestidade é um fato matemático. No caso dos cassinos estudados, a maioria dos slots
são certificados, mas não tem prova matemática. A LZ, porém, tem jogos originais, o maior número deles, e todos eles são provados matematicamente. Isso invalida a alegação do Perin. Aqui é Penin, eu coloquei um R sem querer. De que esses jogos possuem robôs que adulterem o algoritmo. Não, isso é mentira. A EP, por outro lado, tem 2 jogos que não são certificados e não são provados. Essa honestidade, portanto, depende da confiança. Qualquer um pode, mediante realizar múltiplos jogos e observar os montantes, fazer uma hipótese que possa apontar indício de vício. Um teste de hipótese vai confirmar ou negar essa hipótese. Até o momento, nenhum estudo foi publicado para os cassinos que a gente estudou. Para analisar a chance de um cassino lesar o jogador a negar-se pagar o que deve, a gente tem que analisar aspectos corporativos. A gente verifica que todos eles têm um intermediário em paraísos fiscais, que não são o principal nicho de atuação e que isso ocorre por uma cadeia de empresas, algumas complexas, outras simples. Esses paraísos fiscais são escolhidos porque têm baixa taxação e pouca regulamentação. Perin gastou um tempo considerável supondo que a LZ tem relação com a Kayak Interactive, mas isso está errado, porque a LZ que tem relação é uma empresa que existiu em 2006 e fabricava joguinho de PC, não a LZ atual que fornece cassino online. A legislação brasileira permite que cassinos sediados em outros países operem no Brasil, graças a uma brecha. Isso é maléfico, porque reduz a arrecadação governamental em cima de um setor que movimenta bilhões e promove a evasão de divisas para fora do país. Além disso, o fato da lei permitir que cassinos fora do Brasil atuem no país torna o processo de processar uma dessas empresas inviável praticamente, porque isso é complexo e caro. Se você ainda quer, por alguma razão, jogar, talvez seja interessante saber a reputação dos cassinos. No Reclame Aqui, a maior incidência de problemas é a EB, PMT e ZL, a menor é a BF, BNA e 2B. Na resolução de problemas, as melhores são a PXB, 2B e EB, e as piores são a PF, PKS, PMT e ZL. Além disso, outra forma de comparação é a respeito de matérias de imprensa. Achamos a PXB, a ZL e a BTN, sendo que apenas a PXB são matérias que não abordam Reclame Aqui. Nenhum cassino foi individualmente banido de nenhum país, não os estudados. E eles apenas foram impedidos de atuar porque casas de apostas não podem atuar naquele lugar mesmo. Os cassinos online poderiam impor medidas bem mais rígidas para impedir menores de idade de cadastrarem, mas eles não fazem. Ainda assim, BNA, SPP e LZ são especialmente permissivas quanto a isso. Muitas pessoas disseram que os influenciadores têm contrato com a LZ ou outras empresas baseados em perdas, mas isso não foi provado até agora por ninguém. Uma invasão à LZ, caso verdadeira, apenas indicou um saldo que não parece estar em reais, mas sim numa métrica monetária interna para unificar múltiplas moedas, e que é impossível a gente deduzir. Olha para você que assistiu o vídeo. Se você se sentiu ofendido com alguma coisa que eu falei, eu tomei cuidado de não ofender ninguém nominalmente. Então, se isso aconteceu, é porque você se identificou com alguém que eu falei. Se esse foi o caso, sinto muito. Quando eu era criança, eu me identificava com o Batman e nem por isso eu me tornei o Batman. Então, não tem muito o que você fazer se você se identificou com alguém que eu mencionei aqui. Valeu pra você que assistiu. Em breve a gente se vê. Falou.